Consultant e hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês como fazer consultoria de EP. E aí, antes disso, eu queria fazer um overview de o que Data Driven tem relação com esse tópico. Então, se você não tem os dados, consequentemente você não consegue tirar informações, então você precisa dos dados para tirar informações relevantes para você, para que você realmente consiga ter uma consultoria efetiva. Isso entra na questão de otimização de processo e diminuir os seus gargalos. Então, por isso, eu vou começar esse tópico hoje falando sobre otimização de processo e depois da consultoria efetiva. E daí, quando a gente fala de otimização de processo, você pode ver que eu coloquei por cima quais são os processos de GT. Então, você tem abordagem, InfoSession, aí o EP tem que ir lá, cadastrar no Exec.org, você tem que enviar vagas semanais, tem que ter o contato com a ICX, tem a parte de DP Management, a parte que ele realmente vai viajar de Value Delivery. Então, eu dei uma misturada aí, mas é para vocês basicamente entenderem que tem vários processos para que o EP passe. E como que você vai fazer para que, com os dados que você tirou, com as informações relevantes que você e seu B2C tiraram, você vai ter uma prospecção melhor, uma abordagem melhor, uma InfoSession melhor, que você perca menos tempo, que você tenha uma conversão melhor. Então, isso é muito importante para que vocês realmente tornem a sua conversão cada vez melhor e para que vocês tenham realmente essa consultoria efetiva. E daí, já falando dessa consultoria, o primeiro tópico que vocês têm que entender é que se você não entende o cliente, você não vai chegar a nenhum lugar. Então, a primeira coisa é, você tem que entender o que o seu cliente quer. Se o teu cliente só quer ir para a Alemanha, você tem que pensar, eu estou conseguindo, ou eu consigo, ou o perfil dele se encaixa com as vagas que tem na Alemanha. É muito importante pensar nesse tipo de coisa. Esse é o EP que você vai perder tempo ou não? E daí entra na questão já de utilizar seu tempo de forma sábia. Você tem uma rotina muito corrida, assim como o seu time. Como que você vai fazer para que efetivamente você não perca tempo com aquele EP que não está te escutando, não escuta os seus insights, não escuta a sua consultoria. Basicamente você está aqui para ser um amigo do EP e realmente ser consultor. E basicamente o papel do consultor é fazer com que o EP chegue mais rápido ao aceite da vaga. Mas não adianta nada se ele não te escuta. Então é muito importante você saber em quem que você vai focar, por quê, e trazer isso muito claro para o seu time. E daí eu trago no terceiro tópico que eu já falei, que é focar em quem quer. Não adianta nada você estar falando com o EP, ele se mostra muito interessado, mas daí você começa a dar algumas deadlines para ele de fazer currículo, etc. E ele não te envia. Isso mostra falta de interesse. Se ele está mostrando falta de interesse, por que você está perdendo tempo falando com ele se você pode impactar outras pessoas que realmente têm interesse de serem impactadas? E daí o último tópico seria você enviar vagas focadas. Você nunca vai fazer uma consultoria efetiva se você não enviar vaga focada. Então, primeiro você entendeu o cliente, você descobriu o que ele quer, e daí você tem que enviar as vagas focadas de acordo com o que você trabalha mais. Então, já vendo as cooperações, vendo de acordo com o perfil dele, e caso o EP queira uma coisa que você não consiga entregar para ele, a recomendação que eu daria seria, fala para ele aplicar na vaga que ele quer, mas não deixar de aplicar nas que você está indicando, ou fala para ele tentar a vaga dele e depois ele vem conversar contigo. Enfim, você deixa aberto a sua disponibilidade de ser um consultor para ele, mas ele precisa te escutar, beleza? Então, quando a gente fala de consultoria, esses são os tópicos principais que vocês têm que entender. E aí, eu e o time de NST, a gente fica disponível para ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso. É uma coisa que, apesar de eu ter colocado aí com algumas frases, ela demanda um trabalho, porque nem sempre é fácil entender o que o cliente quer, mas é muito importante que vocês saibam otimizar o tempo de vocês para que vocês não percam tempo durante a gestão e cheguem no final do ano frustrados. Beleza? A gente fica disponível para qualquer coisa que vocês precisem.